Eu acredito que, em primeiro lugar, eu olho para potencial de escala. Na minha cabeça vem o produto primeiro. É claro que tem que ter, né, potencial de escala. De qualidade, porque produto sem qualidade não tem recorrência, ele tem que ter recorrência. Uma marca desejada, hypar na famosa internet. Crescer uma marca com rapidez, isso aí está muito atrelado a investimento em marketing. Existem dois tipos de influência: a influência pela credibilidade e a influência pelo desejo. Então, o principal motivo que vai impedir um negócio de crescer e de escalar é a mentalidade do empreendedor, do dono, do líder que está à frente da operação. Inclusive, muitos não crescem porque não sabe o que tem que fazer, não tem clareza do caminho. E por que não sabe? Porque não busca conhecimento. Mas eu lembro que eu tava um pouco frustrada mesmo com quanto eu tava ganhando financeiramente, e você falou assim pra mim, amor, que a gente ganha o quanto a gente vale pro mercado. O que um negócio precisa pra escalar de verdade, como nasce uma visão estratégica e por que a maior parte dos empreendedores travam justamente quando deveriam crescer. Sou Carolina Viúdes e hoje é um episódio diferente aqui no Made in Brasil, onde eu e o meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros, vamos compartilhar muito conhecimento com vocês, uma verdadeira aula sobre o mercado digital, como você crescer a sua marca e se posicionar. Vamos lá? Vamos embora! Bom, pessoal, Dom Barros aqui. A essa altura do campeonato provavelmente você já nos conhece, né? Já viu aí alguns dos nossos episódios. E hoje, pessoal, vamos falar ali, né, de mais algumas questões e pilares e estratégias, né, que são muito importantes na escala e crescimento de um negócio. Agora, antes da gente começar esse bate-papo, quero reforçar para você que é dono de marca, né, que fatura ali pelo menos R$100 mil no mês e vende um produto físico no digital, no seu e-commerce ou marketplace, você que não está conseguindo crescer na velocidade que você gostaria nas suas vendas online. Você que, às vezes até não está nem crescendo, às vezes você está andando de lado, você está caindo, ou você que tem uma grande marca, uma grande operação no físico, mas ainda não aprendeu a jogar o jogo do digital, nos dias 7, 8 e 9 de agosto, ali em Alphaville, São Paulo, a gente vai trazer para vocês a segunda edição do melhor evento, da melhor imersão para donos de marcas que querem escalar no digital. Tá? Melhor evento do Brasil. E por que eu falo isso, pessoal? A gente rodou um NPS ali da nossa última imersão e, assim, o resultado foi incrível. Incrível, né? A galera gostou demais. E do que eles gostaram? Primeiro, a gente não trouxe um conteúdo raso ou superficial, como acontece por aí, né? Ao invés de ficar falando de um monte de assuntos, de um monte de coisa de maneira rasa, a gente mapeou os pilares que são determinantes para você escalar sua marca no digital, vender mais online, e-commerce, marketplace, e a gente entrou nesses assuntos com profundidade. Então a gente falou muito de performance, de tráfego, de growth, de CRO, de marketing de influência, de marketplace, de construção de comunidade, de recorrência, tudo que você precisa para conseguir escalar uma marca com lucratividade. E lá, pessoal, nós, né, os sócios, e quando eu falo nós aqui, Carol, Lucas, Júnior e eu, somos 4 sócios, são 14 marcas, né, são mais de 800 milhões de faturamento acumulado nos últimos 7 anos, a maior parte disso no digital. Então a gente sabe jogar esse jogo, né? E lá na imersão a gente abriu nossos números, a gente abriu nossas operações, a gente abriu nossas estratégias e a gente mostrou não só o que a gente está fazendo no dia a dia, mas como, na prática, a gente está executando essas estratégias para conseguir escalar ainda mais as nossas marcas, tá? Isso é muito raro no mercado, o pessoal saiu de lá alucinado, né? E eu te garanto que o próximo evento vai ser ainda melhor. Lembrando que, além de nós, os sócios do Brand Legacy, a gente vai contar com a participação do Rony, da Reserva, né? Fundador da Reserva, uma das maiores referências no Brasil quando se fala em marca, Lázaro do Carmo, né, um dos gestores mais brabos do mercado, o cara tá estourado nas redes sociais, você já deve ter ouvido falar dele. Di Santana foi eleito o melhor profissional de e-commerce do Brasil pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Tá? Vai estar lá com a gente dando uma aula para vocês, trazendo o que mais está funcionando lá nos Estados Unidos para a gente replicar aqui, né? Considerando que os Estados Unidos está muito na nossa frente, então o que ele está trazendo aqui é ouro para a gente.
E mais alguns convidados que a gente vai ter ali num painel. A gente vai ter o Jaime Andolfato, né, fundador da Underlabs, que também é um cara especialista em branding. É uma das marcas mais sexys hoje do Brasil e ele vai falar um pouco sobre isso com vocês. A gente vai ter alguns cases de sucesso do mercado, né, do digital. Então a Brídila da Paco já confirmou com a gente, a Emily da Pentes também, Gabriel Vale e também o Adrian, né, que é um dos fundadores ali da Pura Vida, que se tornou um dos maiores cases do Brasil, tá? Então esse evento está quentíssimo, você não pode perder. Se você quer crescer tua marca, levar tua marca para o próximo patamar, esse é a melhor imersão, é a melhor oportunidade para você, dia 7, 8 e 9 de agosto em Alphaville, São Paulo. A gente vai deixar o link aqui, faz tua inscrição e eu espero te encontrar lá. Bom demais. Bom demais. Turma, vamos lá. A gente separou aqui alguns blocos, começando por visão de negócio e escala. E falando em visão de negócio, você que é empreendedor, empreendedora e realmente quer crescer, quer melhorar a tua mentalidade, estar no direcionamento correto, melhorar a sua empresa e seu negócio, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda semana, agora terça e quinta, tem um episódio novo para você. Então, quando você se inscreve, você passa a receber as notificações. Tudo que você deixar aqui nos comentários também pra gente, eu e o Dom vamos responder. Então, bora lá. Pra gente começar, bloco número 1, visão de negócios e escala. Quando olhamos para uma oportunidade, o que você enxerga primeiro? Produto, problema ou potencial de escala? Produto, problema ou potencial de escala. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu olho para potencial de escala, né? Porque se o negócio não for escalável, já não serve, né? Já não serve para mim, né? O que é importante para mim é que eu estou falando. Eu acho que isso também é muito particular, depende da ambição, do propósito de cada um. Mas no meu caso aqui, tudo que eu faço eu espero causar o maior impacto possível, né? Fazer diferença de verdade. Então, se não for para o negócio ser grande, eu tô fora. Então, primeiro eu olho para o modelo, e se de fato é escalável. Depois eu olho para tanto o produto quanto o problema, assim, são igualmente importantes, né? Eu acho que o problema ele tem que ser relevante ao ponto do consumidor ali na ponta tá disposto a entregar o dinheiro dele para mim em troca da solução, né? E o produto, ele naturalmente tem que ser um produto de qualidade, porque produto sem qualidade não tem recorrência. Ele tem que ter recorrência, porque hoje em dia é muito difícil você trabalhar no digital se o produto não tiver recorrência, não tiver recompra. E tem que ter margem também, né? Tem que ter margem, senão a gente também sabe que a gente não consegue investir o quanto a gente precisa em marketing para escalar esse produto. E mais um ponto importante em relação ao produto, ele também precisa ter algo de diferente, né? Ele precisa ter uma proposta única de valor, alguma diferenciação, porque quando a gente olha para o mercado hoje, é tanta marca, é tanto produto similar, que se o seu for mais do mesmo, você entra numa guerra de preço, que não é o jogo que a gente joga também. Muito bom. Quando eu penso, como o meu modelo de negócio é muito pautado pelo poder da influência, de escala, de criação de desejo, na minha cabeça vem o produto primeiro. É claro que tem que ter, né, potencial de escala, mas a partir do momento que você tem um produto que ele é sexy para o mercado, que ele conta uma história e você consegue usar os influenciadores como esse canal de distribuição e criação de desejos para chegar em mais pessoas e convencer essas pessoas que elas precisam e querem ter aquele produto, eu entendo que quando eu tenho um produto forte, é óbvio que vai me trazer a recorrência, um produto de boa qualidade, mas um produto forte me ajuda a chegar com um diferencial de mercado, me ajuda a chegar num time legal de influenciadores. E aí, através dos influenciadores, eu consigo escalar a marca e conseguir chegar em mais pessoas. Boa. E uma coisa que eu quero reforçar antes da gente passar ali para o próximo tópico é que eu tenho batido muito nessa tecla de que uma marca é um sistema interligado. Legal. Né? Eu quero e vou reforçar isso cada vez mais, porque essa compreensão é o que eu acredito ser necessário para qualquer pessoa conseguir ter
possibilidade de ter sucesso, tá, com a marca dela no digital. Por que que eu tô falando isso? Porque eu vejo muita gente focando, às vezes, muito em performance, eu vejo gente fazendo produtos incríveis, né, mas às vezes falha ali no marketing ou em outras áreas. Eu vejo pessoas olhando muito para creators, para afiliados e esquecendo de performance. E no final das contas, nada que você decidir fazer de maneira isolada vai dar certo, né? É um sistema interligado. É um sistema interligado onde todas as frentes devem ser trabalhadas de maneira sinérgica, de maneira correta, para você conseguir, de fato, ter um resultado ali na ponta, né? Então a gente fala, poxa, produto, problema, modelo de negócio, branding, né? O que é mais importante? E eu vejo, principalmente puxando esses pontos, eu vejo até um flywheel, né? Aonde se você faz um bom trabalho de performance, você consegue gerar venda. Você gerando venda, o cliente comprando seu produto, consumindo e tendo resultado, você gera valor para o seu cliente. Quando você gera valor para o seu cliente, você está reforçando o branding da marca com ele, né? E quanto mais forte o branding, isso diminui o CAC. Aumenta a LTV, mas enfim, diminui o CAC. Diminuindo o CAC, você consegue investir ainda mais e fazer um trabalho ainda melhor de performance. E vender ainda mais. Você vendendo mais, você tem mais pessoas conhecendo a marca e o branding cresce ainda mais, fortalece. Então, é um círculo virtuoso. No final das contas, resumindo, todas as áreas são importantes, tá? E todas devem ser trabalhadas de maneira sinérgica. Quando a gente fala de um negócio que escala rápido, o que você acredita que faz, de fato, uma marca escalar rápido e tem algum gargalo um pouco invisível, né, nesse crescimento que as pessoas pecam? Boa. O que faz uma marca escalar rápido? Primeiro lugar, dinheiro, tá? Quando você fala de crescer uma marca com rapidez, isso aí está muito atrelado a investimento em marketing, né? Porque não tem outra maneira de você vender. Quanto mais pessoas conhecerem a sua marca, mais pessoas podem comprar. E as pessoas conhecem através do teu investimento ali em performance, mídia, influenciadores e etc. Então, demanda investimento em mídia. Segundo, você precisa trabalhar com um produto que tenha demanda, né? É o que eles chamam ali de addressable market, né? Qual que é o tamanho desse mercado, do mercado possível para o seu produto, né? Então tem que ser um produto que você tem que trabalhar com um produto que tenha uma grande demanda para você conseguir escalar. Olhou para o mercado e a gente volta aqui rapidamente no produto. O seu produto tem que ter margem para você ter margem para investir em mídia. Seu produto tem que ter recorrência, porque quanto maior a recorrência LTV, você também tem maior força de investimento em marketing. Você pode até sacrificar um pouco o CAC em prol do LTV. Seu produto, ele também tem que ter uma diferenciação, né? Para você não ficar competindo por preço ali no mercado. Você tem que pensar muito bem no canal de venda, né? E você tem que dominar o canal ou canais de vendas que você for trabalhar, tá? Se você tem esse objetivo de crescer rápido. E além dos canais de venda, é muito, 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 muito importante você dominar os seus números, né? Dominar suas métricas, dominar seus dados. E aí eu falo desde a parte financeira, você ter total controle ali do seu DRE, DFC, custos fixos, custos variáveis, quanto que, né, frete, imposto e tal, você tem que ter tudo isso muito controlado para você saber até onde você pode investir, né, sem matar a tua lucratividade, né? Porque muitas vezes quando a gente quer escalar rápido, a gente força mais o investimento em marketing, diminuindo às vezes a margem de lucro, mas ganhando em escala. Então você tem que ter teus números na mão, não só na parte financeira, mas também em performance, CAC, LTV, CAC para LTV, recorrência. Acredito que tudo isso vai ser determinante para você conseguir, de fato, escalar um negócio. Muito bom. Ainda dentro de visão de negócios, galera, o pessoal me pergunta muito também, e essa eu vou puxar aqui para mim, como criar desejo de marca. E
para você criar uma marca forte no mercado, uma marca desejada, hypar na famosa internet, são 3 motores: conteúdo, influência e experiência. Conteúdo, porque ele é a base da nossa loja, da nossa grande vitrine. Ele é o que faz as pessoas se identificarem com os nossos valores, com as bandeiras que a gente defende. E um bom conteúdo, educar, ele gera a conversão e faz as pessoas quererem pertencer àquela marca. Ou seja, você precisa entregar algo de valor para as pessoas também. Quando eu falo de influência, a influência ela é o maior canal de atração, o maior canal de aquisição. E você consegue emprestar comunidades, né? Então, pensa que o influenciador, e aí existem 2 tipos de influência: a influência pela credibilidade e a influência pelo desejo. Então, o influenciador trabalhou por um bom tempo para construir uma comunidade, construir seguidores que realmente acompanham ele e se inspiram, acreditam no que ele fala ou gostariam de ser parte do que ele é, ter parte da vida que ele tem. Isso é o desejo. Então, quando você traz isso para a tua marca, a influência, ela cria esse desejo e leva essa comunidade também para a sua marca. E aí você ter um bom conteúdo, as pessoas querem ficar. E a experiência, ela fecha tudo. Então, principalmente quando a gente fala de marcas nativas digitais, você compra um produto, chegou na sua casa, é diferente quando você recebe uma caixinha com cheiro, com uma carta, um produto bem embalado, uma identidade visual bonita, um bom atendimento, tudo isso faz parte da experiência. Então, com constância e trabalhando bons conteúdos, trabalhando uma maneira, um método validado de influência e conseguindo gerar experiência para o seu cliente, você cria uma marca forte e desejada. Muito bom. E eu até estava pensando, foi o que eu pensei também, né? Não vou elaborar tanto quanto você, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é influenciador. Porque tem uma coisa legal, né, de quando você trabalha com influência, porque cada influenciador tem ali tua comunidade e ele é admirado, né? E tem o carinho ali de uma determinada audiência. E quando ele utiliza um produto, essa audiência entende que se eles também consomem o produto, de alguma maneira eles estão conectados com essa pessoa que eles admiram, né? De alguma maneira eles fazem parte ali da mesma comunidade desse influenciador. Então isso por si só gera desejo. E claro que esse é um primeiro passo para gerar desejo e depois vem o trabalho da marca de ter um bom produto, né? Para a pessoa realmente sentir os benefícios ali, colher os benefícios e a experiência do cliente para ela gostar ainda mais e desejar ainda mais a marca. Agora, uma coisa que eu deixei passar ali na resposta anterior, que eu acredito que é extremamente importante, tá? Quem está acompanhando aí, anota se for o caso. Por quê? Às vezes a gente fica se questionando, né? No que pode ser o maior gargalo de uma operação. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos é que sempre o maior gargalo de qualquer negócio, o principal motivo que vai impedir um negócio de crescer e de escalar é a mentalidade do empreendedor, do dono, do líder que está à frente da operação. Por que eu estou falando isso? Eu já vi gente começar com muito pouco e construir negócios gigantescos. E eu já vi gente começar com muito e quebrar. Né? Com muito dinheiro, com muito recurso, com um time, sabe, muito capacitado, sênior, mas no final das contas, tudo se resume ao empreendedor, ao líder, né? Você nunca vai crescer mais do que a tua mentalidade, tua capacidade e tuas habilidades. Teu negócio nunca vai ser maior que você. Então, o que a pessoa precisa fazer para escalar, para crescer? Ela tem que crescer. Né? Ela tem que crescer. E assim, em termos mais práticos, né? Como que o empreendedor pode ser um gargalo? Às vezes ele não cresce porque ele tem medo de investir. Às vezes ele não cresce porque ele não sabe delegar. Às vezes ele não cresce porque ele não sai do operacional e não consegue olhar, né, com uma visão mais estratégica para o business dele. Às vezes ele não cresce porque ele não é um bom líder e não consegue inspirar, né, e motivar o time dele, engajar o time dele. Então o gargalo sempre vai ser o maior gargalo de qualquer empresa que quer crescer está sempre no empreendedor e no líder, tá? A marca nunca vai ser maior do que ele é. Como que o empreendedor pode crescer? Assistindo Made in Brasil. É uma excelente maneira. Aproveita, né? se inscreve.
além enfim, acessar bons conteúdos, né? Então, inclusive, muitos não crescem porque não sabem o que tem que fazer. Não tem clareza do caminho. E por que não sabe? Porque não busca conhecimento. Né? Então, a maneira de você crescer é você buscar os conhecimentos certos, né? Assistindo bons podcasts, lendo bons livros, estudando, convivendo com pessoas que já têm o resultado que você está buscando, que já estão onde você quer chegar, participando de cursos, imersões, né? Como, por exemplo, a gente tem ali o Brand Legacy, e eu falo isso com muita propriedade porque eu sou a prova viva disso. Né? O pessoal pergunta, Dom, por que você cresceu? Como que você cresceu rápido na Denavita? Eu cresci me conectando às pessoas corretas, que já tinham o conhecimento e o resultado que eu queria, e eu pude crescer com essas pessoas, aprender com elas, conviver, estar conectado com essas pessoas acelerou muito minha curva de aprendizado e meus resultados. Tá? Então, deixar isso assim muito claro que o maior gargalo de qualquer operação está no empreendedor. E olha só, né? O segundo bloco é exatamente mentalidade e liderança. Você já puxou esse bloco e até eu estava refletindo aqui enquanto você falava, eu lembro logo no início, né, do nosso namoro, que eu não estava muito feliz com quanto eu estava ganhando financeiramente e você... atrelado a isso que você está trazendo, mas agora já como empreendedor, mas na época eu ainda estava na carreira ali, não, eu já estava empreendendo, né, mas eu ainda tinha um salário dentro da minha própria marca, né, então era quase ali um CLT dentro do empreendedorismo ainda, mas eu lembro que eu estava um pouco frustrada mesmo com quanto eu estava ganhando financeiramente e você falou assim para mim, amor, que a gente ganha o quanto a gente vale para o mercado. Eu lembro que eu fiquei muito puta com você. Porque, na verdade, assim, eu fiquei brava com você porque era verdade, né? Então, é aquilo que dói na gente quando realmente é verdade. E atrelado a isso, eu comecei a me desenvolver, até o hábito de leitura, né? Que eu não tinha, a gente começou a se desenvolver, crescer, fazer cursos de desenvolvimento pessoal, mentorias, escalar, investir em outros negócios e realmente o padrão financeiro começou a mudar. Então, me veio isso em mente. Obrigada. De nada. Mas, de fato, né? Eu lembro que eu falava muito isso até desde a época que eu dava treinamento ali de venda, de comunicação, e com a galera que estava querendo crescer, ganhar mais dinheiro e tal. Eu falava assim, sabe o quanto você ganha hoje? O quanto entra de dinheiro na tua conta todo mês? Isso aí é o que você vale para o mercado. Porque se você valesse mais, você ganharia mais, né? Agora, não quer dizer que você não possa ganhar mais, mas você vai ganhar mais na medida que você crescer, que você se desenvolver, que você gerar valor suficiente para o mercado querer te pagar mais, né? Então, é basicamente essa mentalidade. Legal. A gente vai continuar o bloco de mentalidade e liderança, mas antes, hoje eu tô meio pragmática, tô fazendo seu papel aqui. Vamos fechar o bloco 1. Vamos. Começo, meio e fim, estruturada. Essa não sou eu, mas... Tem o Gabi rindo. Porque eu começo no A, gente, eu vou pro Z e volto pro B. O Dom é A, B, C. Mas pra gente fechar aqui o bloco 1, na prática, de forma sucinta e pra galera aí anotar, papel e caneta na mão, o que você fez pra conseguir escalar? De maneira prática, basicamente eu me apoiei nas minhas forças, nas nossas forças, né? Que eu entendi que eram importantes para a escala de uma marca, né? Do que eu estou falando? O que a gente sempre foi bom? Em vender, né? Então eu foquei muito em ter o melhor resultado possível em vendas. Como? Explorando da melhor maneira possível o trabalho de performance, tráfego, growth, CRO, através do nosso sócio Lucas, que eu sabia que dominava esse jogo. Explorando o máximo possível o marketing de influência através de você, né? No começo ali você estava ajudando a gente, até que você acabou entrando na sociedade. Mas mesmo antes de você entrar, eu estava sempre, né, te puxando, te pedindo ajuda. E isso fez muita diferença. Trabalhando de graça. De graça não, estava pagando com amor. Com amor. Com amor. Então, performance, marketing de influência, trabalhando e sabendo jogar o jogo de performance junto com influência, né, de tal forma que um potencializasse ali o resultado do outro, olhando, né, desde o começo ali muito para a recorrência,
também, porque é o que eu falo, quanto melhor sua recorrência, quanto maior o seu LTV, mais margem você tem para investir em marketing. Né? E naturalmente, quando você encontrou o seu público, quanto mais você investe, mais você cresce. Né? Não necessariamente na mesma proporção, na medida que você aumenta o investimento, o ROAS tende a cair. Só que quando você tem um CAC ali controlado e você tem um bom LTV, você consegue vir com um investimento mais agressivo. Né? Então, foi exatamente o que a gente fez. Fora trabalhar a marketplace, né? Que, aliás, foi onde a gente começou, né? E até hoje é uma frente extremamente relevante. Então, trabalhar da maneira correta, marketplace, influência, performance, olhando sempre para a recorrência LTV, foi o que fez a Denavita escalar com rapidez. Ó, galera, e se vocês querem que eu traga o Dom aqui novamente, vocês deixem nos comentários, tá bom? Mas, ó, eu vou trazer também o que eu faria agora, como você trouxe o que você fez de fato na prática, eu vou trazer o que eu faria com o meu conhecimento atual para escalar uma marca no digital, de forma sucinta também. Boa. Então, são mais de 300 mil clientes com recorrência, crescendo marcas e criando marcas fortes no digital, no e-commerce. As famosas DNVBs, né, marcas nativas digitais. Então, com o meu conhecimento de hoje, mais de 300 mil clientes, como eu escalaria e cresceria uma marca? Eu desenvolveria e criaria um bom produto com um diferencial de mercado, com uma história forte para contar, trazendo a composição que traz verdade, trazendo os ingredientes ativos. Eu entenderia para qual público eu quero comunicar, faria um bom trabalho de criação de conteúdo, nasceria no Instagram, por exemplo, de TikTok, que a galera tem muito essa dúvida, ele tende a viralizar um pouco mais, agora tá até mais difícil, mas o Instagram, ele tem uma taxa de conversão muito mais alta e cria comunidade. Então, eu nasceria com um site dentro do Instagram, faria um bom trabalho ali de conteúdo, conversando com o meu público, faria toda uma estratégia de trazer conteúdos interessantes para que ali seja minha vitrine e as pessoas queiram ficar. E o que significa trazer um conteúdo interessante? É para além do produto, eu falar sobre o universo. Então, se eu vou lançar uma marca de pele, eu não vou ficar falando só do produto. Eu vou ficar falando como aquela mulher pode cuidar da pele dela, como ela melhora uma acne que incomoda, como ela trata um melasma que às vezes pega na autoestima. Então, você entende o universo, o território de trabalho, o território de palavras e cria bons conteúdos. Criei bons conteúdos, gerei minha vitrine, tenho um bom produto, eu vou ativar um time de influenciadores. Então, eu vou entender 2 nichos que conversam com o meu público, vou selecionar 100 micro-influenciadores, eu vou enviar o produto para esses influenciadores, eu vou criar um modelo de negócio onde alguns influenciadores são pagos de acordo com o resultado deles, analisando as métricas, e outros influenciadores no modelo ali de comissionado, ou seja, como se fossem 2 áreas de negócio. E aí eu crio esse motor de escala, que é a influência, para geração de desejo e para conversão. Fiz isso, eu crio um calendário, solto tudo na mesma semana e faço a internet receber muito conteúdo sobre o meu produto e isso começar a hypar. Vou levar um acesso grande para o meu site e aí a mágica começa a acontecer e todo esse material que eu gerei de vídeos, de influenciadores falando do produto, eu transformo em criativo e continuo a escalar com a mídia. Aí a marca nasce e aí é só continuar em mais um território de coisas, né, para fazer dentro do e-commerce, como pós-venda, melhorar sua estrutura de site, sempre continuar esse trabalho, mas eu faria uma marca assim para ela nascer e já ter um hype e uma venda significativa na internet. Legal. E só para complementar, a gente, às vezes dentro de um podcast, de uma resposta, a gente acaba resumindo muito. E, inclusive, esses dias eu fiz um webinar de 1h30 explicando mais no detalhe, né, como que a gente fez para escalar a Denavita. Legal. Mas eu acredito que o mais importante é o pessoal sempre lembrar disso, que uma marca é um sistema interligado e você tem que trabalhar todas as frentes de maneira sinérgica. Então, a gente tem que fazer um bom trabalho em influência, tem que fazer um bom trabalho de performance, tem que fazer um bom trabalho de influência com performance, tem que fazer um bom trabalho em marketplace, né, que tem uma baita oportunidade ali, tem muito dinheiro, tem uma clientela gigantesca que só compra dentro do marketplace, então a gente tem que aproveitar. Tem que fazer um bom trabalho de pós-venda, de CRM, olhando para fidelização, recorrência, LTV.
Ao mesmo tempo, tem que fazer um bom trabalho de conteúdo, né? Sem conteúdo, você não cria comunidade, né? Você não gera valor para o seu cliente. O cliente, ele prefere muito mais comprar de uma marca que está sempre trazendo conteúdo interessante, educando, do que uma marca que só está mostrando banner e oferta para ele. Você precisa também trabalhar suas redes sociais, né? Conteúdo está um pouco atrelado a isso, mas dentro do Instagram, você tem que ter um trabalho bem feito ali, né, com, sim, né, os criativos ali estáticos, mas também com conteúdo informativo, conteúdo que gere valor, com influenciadores falando do seu produto, tem que humanizar a marca, tem que, ao mesmo tempo, ter fotos profissionais, que essas fotos bem feitas ali, onde você pega um shooting ali com modelos, etc., essas fotos profissionais trazem credibilidade, né, para quem está olhando, e isso é fundamental porque Instagram, ele faz parte da jornada de compra e decisão do cliente, então você tem que fazer um bom trabalho ali também. Você tem que trabalhar a tua comunidade, tá? Uma comunidade forte, mais engajada, aumenta muito a LTV da tua marca. Você não pode deixar de trabalhar o branding, você não pode deixar de, por exemplo, ter uma estratégia de lançamento, né? Você mesmo, quando trouxe essa estratégia, mudou muito o jogo ali da Denavita, porque você poder contar com lançamentos ali ao longo do ano é importante para você criar novas linhas de receita, né? Ali dentro da operação. Então, é um sistema interligado e você tem que olhar para todas as frentes. Muito bom. A gente precisa fazer um episódio também sobre lançamentos, né? Essa é uma aula que eu vou dar no Brand Legacy, então quem estiver lá com a gente vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa aula, e a minha formação, eu sou engenheira química, né? Então eu entendo muito sobre produtos e tenho realmente, assim, muito conteúdo para passar para vocês sobre lançamento. A gente vai estrear essa aula minha no Brand Legacy, depois a gente traz aqui um pouquinho nos episódios também, né? Então vamos lá, bloco 2, mentalidade e liderança. Como você se prepara para liderar negócios em crescimento acelerado? Tá. Na real, acho que esse preparo ele é constante, né? Então, se você tá entrando num negócio que ele tá crescendo aceleradamente, na verdade, isso não acontece assim do dia para a noite. Então, esse ritmo do empreendedor puxando, dos líderes puxando, tracionando, trazendo estratégias e aí projetando um autocrescimento, você tá nesse barco junto, né? Então, você tá direcionando. E aí, você vai pegar todo um desafio de time, que eu acho que é um dos maiores gargalos, né? Porque você projetou ali um crescimento acelerado para o negócio, o time precisa acompanhar e o líder precisa acompanhar se o time está conseguindo entregar. Então, eu vejo que é um dos maiores desafios para isso, e a gente como empreendedor, a gente como líder, eu vejo que começa um passo antes, sabe? Pelo menos no meu caso, eu me enxergo muito como a visão. Então, se eu idealizei, eu sonhei com algo, antes, são alguns passos antes. E aí eu sei que eu vou ter que entrar, como você sempre diz, numa maratona, em alta performance, estar entregue para isso acontecer. E eu vejo que uma dose de... É claro que, gente, fica com muito trabalho, né? Não romantizando, mas quando a gente tem uma dose de paixão naquilo, você está muito crente, confiante, desejando aquele resultado, apaixonada pelo que você está fazendo, isso te ajuda, acaba sendo um estímulo a mais. Mas eu vejo que o empreendedor ele precisa estar preparado, assim, qual que é o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua fome. Se for muito grande, você vai estar precisando sempre puxar a sua barra para cima e se desenvolvendo e guiando o seu time, entendendo se as pessoas elas estão aptas para ir para um próximo passo. E logo que eu comecei a empreender, eu lembro que era bem frustrante até ouvir, né, que as pessoas que talvez começaram com você não são as mesmas pessoas que vão te levar para um próximo passo. E sem romantismo, mas essa é a realidade. Existem pessoas que se desenvolvem junto, que querem junto, e aí você puxa, você traciona. Então, eu tenho pessoas que começaram no meu time júnior, em um atendimento júnior, que não sabiam praticamente nada e que hoje coordenam minha área de influência. Que é uma das áreas mais importantes das minhas empresas, que é core do meu negócio. Mas nem todo mundo vai se desenvolver nesse mesmo ritmo. E aí eu acho que um ponto, assim,
bem, eu acho não, né? Eu tenho certeza que é um ponto bem importante, uma análise do empreendedor mais fria, mais racional, é entender se também não existem pessoas que estão prejudicando. Então, você começar a analisar quais são as métricas, os resultados, os KPIs de cada um, em prol de um objetivo e acompanhar isso, porque você não pode ter pessoas assim, num ritmo acelerado e outras não, que isso até desmotiva o time e no final do dia uma parte fica prejudicada e você não bate a meta. Então, eu acho que entender isso mesmo, assim, onde que você vai encaixando cada pessoa, como você vai motivando, como que você vai construindo, analisando o resultado. E uma das coisas que eu percebo que para mim faz muita diferença é, de fato, tirar um tempo para pensar e conseguir olhar um pouco mais de cima ao negócio. Então, às vezes eu vejo que a galera tá trabalhando, a gente tá trabalhando num ritmo constante e acelerado, e aí quando você esfria um pouco a cabeça, sai da operação e fala, poxa, hoje aqui em paz, não adianta no tumulto do dia a dia, eu vou olhar para os números da minha empresa. Você enxerga coisas que ninguém está enxergando. E não por mal, mas é porque tá todo mundo ali num ritmo acelerado, e enxergando ali só o que tá, né, realmente muito perto do olho. E aí, quando você faz isso, você consegue trazer insights diferentes para o seu time e ir direcionando melhor. E aí, você vai mantendo o negócio e puxando sempre, é exaustivo, não tem como falar que não. Crescer cansa. E muitas vezes a gente sente isso na própria pele, né? Porque a gente nem pode passar esse cansaço pro nosso time. Então, meio que no final do dia, quase sempre tem que estar tudo bem e a gente puxando, né? E legal, eu vou até acrescentar algumas coisas, trazer uma outra visão em relação a como se preparar, né, para um crescimento acelerado. Uma coisa que às vezes não se fala muito, mas é muito importante, isso eu aprendi lá atrás no multinível, né? Quando eu ia fazer minhas maratonas ali, onde eu Legal. ficava realmente imerso num ritmo alucinante ali de trabalho, é negociar com as pessoas que são importantes ali para você no seu dia a dia, né? Muitas vezes sua mulher, seu marido, né? E ter esse acordo com eles de que por um período você vai estar mais imerso no negócio, você vai estar menos presente para ele em casa, para a família, mas que você está fazendo isso por um objetivo e às vezes até estabelecer uma recompensa ali depois desse período, né? Porque, de novo, você não consegue fazer um bom trabalho no trabalho se você não está bem em casa. Verdade. Né? Aquele negócio de separar a vida profissional de vida pessoal, isso não existe. Então, é importante, antes de uma fase de um crescimento muito acelerado, você ter isso combinado dentro de casa. Né? Outro ponto, é importante você estar bem fisicamente, você estar bem de saúde. Né? Então, você está se alimentando bem, você está dormindo bem, você está fazendo atividade física, né? Porque se você está falando de ter um ritmo muito acelerado mesmo, isso é desgastante para o corpo, para a mente, né? Para a cabeça. Então você precisa se cuidar também fisicamente. Por isso que a gente fala assim, né? Hoje em dia, você olha a maior parte dos CEOs bem-sucedidos, você não vê nenhum cara, tipo, gordão, assim, sabe? Totalmente fora de forma e tal, uma mulher muito fora de forma. Por quê? Porque trabalhar em alta performance exige do corpo, né? E se você não tiver em forma, você também não consegue entregar tudo ali, enfim, e dar conta de todas as responsabilidades. Então, cuidar de você é importante. E aí, entrando no que você levantou, eu acho que tem duas coisas sobre se preparar para um crescimento acelerado. A primeira delas é você, de fato, tomar a decisão de estar muito no game nesse período. Afinal de contas, o ritmo da equipe é o ritmo do líder, né? Eu aprendi lá atrás também, se você corre, a tua equipe geralmente anda. Agora, se você começa a andar, a tua equipe para, se você para, a tua equipe morre. Então, você é o exemplo, né? As pessoas não fazem o que você fala, elas fazem o que elas te veem fazendo. Né? Então é importante você setar esse ritmo para a equipe, para buscar esse crescimento acelerado e ter um acompanhamento muito próximo dos dados e dos números. Né? Alguns números é importante você estar olhando semanalmente e outros você está olhando diariamente. Porque se você está forçando o crescimento, se você está com um investimento mais agressivo em performance, influência, você tem que estar ali com os números assim, na mão.
né? Às vezes, alguns números você não vai olhar, não é nem semanalmente, é diariamente, alguns até mais de uma vez por dia. Né? Você vai ter que estar olhando quando você está investindo, como que está seu caixa, porque crescer rápido custa dinheiro. E eu vejo muita gente morrer de sucesso, né? Porque cresce rápido e na hora que vê não tem dinheiro no caixa para pagar as contas. Então, é acompanhar esses números muito de perto nesse período de crescimento, puxar o time, dando um exemplo, e se preparar dentro de casa e fisicamente é fundamental para um crescimento acelerado. Muito bom. Dicas anotadas, turma? E não se esqueçam, hein, de se inscrever aqui no canal. Também a gente falou aqui muito do Brand Legacy, o link tá na descrição. Dom, essa é uma boa pergunta aqui para você. Qual foi o momento que mais exigiu coragem sua como empreendedor? O momento que mais exigiu coragem do Dom como empreendedor? Assim, eu me considero empreendedor há muito tempo, né? Mesmo antes de... Quer dizer, eu criei o CNPJ, de fato, quando eu ainda era vendedor, ali no multinível, porque no multinível eu empreendia dentro de uma outra empresa, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, a empresa ali me disponibilizava ferramentas, produtos, fazia toda a parte ali que o trabalho corporativo, né? E operacional, por assim dizer. E eu estava na frente comercial, né? E eu construía a minha equipe, eu treinava a minha equipe, eu capacitava a minha equipe e eu era remunerado pelo sucesso da minha equipe. Então, para mim, desde aquele momento eu já estava empreendendo. E quando eu precisei ter mais coragem, né? E para quem já ouviu aí minha história dentro do multinível, foi uma história muito bonita. Eu construí minha vida lá, foi uma das melhores fases da minha vida. Ganhei dinheiro, me desenvolvi pra caramba, fiz ótimas amizades, viajei o mundo. Mas o momento que eu tive que ter mais coragem foi o momento que eu decidi largar o multinível, né? E começar um negócio tradicional, que você nunca gostou, né? Gente, ele chamava o digital de tradicional, queria morrer com ele. É que na minha cabeça o tradicional era tudo que não era multinível, né? E para mim foi uma decisão muito difícil, porque era o que eu sabia fazer, né? E a gente viu depois algumas outras pessoas de muito sucesso com medo de sair, porque, poxa, você pensa, eu tô há 10, 12, 15 anos fazendo a mesma coisa, né? Eu já sou referência nesse mercado, eu já domino isso aqui, eu já faço tudo com as mãos nas costas, eu vou começar um negócio do zero, né? Será mesmo que eu vou conseguir? Será que eu vou ter o mesmo resultado? E se eu quebrar? E se eu não for bom o suficiente? E se eu não der certo, tal? Então, assim, demandou muita coragem tomar essa decisão de mudar completamente de área e começar um negócio do zero. Muito bom. E você, como empreendedora, qual foi o momento que exigiu mais coragem na tua jornada? Eu tive 2 momentos de muita coragem, um feliz e outro triste. Eu atuei nos 2 com coragem. O primeiro, de muita coragem, feliz, foi quando eu deixei a carreira corporativa, o CLT, com um cargo excelente, ganhando premiações, viajando o mundo, tendo aluguel pago pela empresa, cartão Black da empresa, carro da empresa, uma vida, assim, extraordinária para mim, mas não para poder proporcionar para as pessoas que eu amava. E só que nesse momento, eu tive a visão do que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com influência, criar uma marca, chegar no consumidor final. Então, eu estava muito apaixonada. Então, exigiu muita coragem para largar tudo, toda aquela carreira no CLT de sucesso e ir empreender do zero. Criar uma marca no digital e fazer todo o trabalho que eu fiz e tracionar essa marca do zero. Mas eu estava muito apaixonada e foi feliz. E teve um segundo momento de muita coragem, mas foi um momento triste para mim e difícil, que foi quando eu enxerguei que eu estava com um sonho dentro do próprio negócio, muito diferente do tamanho do sonho dos meus sócios e do tamanho do empenho. Então, eu estava me empenhando muitas horas a mais e com um sonho de escala e potencial muito maior. E isso estava me frustrando. Então, foi nesse momento que eu entendi que eu deveria sim continuar num ritmo acelerado no meu negócio, construindo, crescendo, mas que este negócio não seria a minha vida.
eu também olharia para fazer outras coisas com a energia que eu tenho, com a vontade que eu tenho e me dedicando mais horas para fazer outros negócios acontecerem. Então, esse foi um momento triste por entender todo esse desfalque que estava ali acontecendo e pensamentos diferentes, e até um pouco contra a minha vontade, mas de muita coragem, que foi quando eu olhei e falei assim, essa é a minha vida, são os meus sonhos. Então, o que mais que eu posso fazer para conseguir chegar nos meus sonhos e entregar toda essa intensidade que eu tenho para construir? Muito bom, muito bom. Eu acompanhei isso aí, Foi, né? né? Eu acompanhei. E claro que a empresa, né? Nenhuma empresa é sua vida sou eu. Mas você tem Mozi. que, de fato, né? Você tem que, de fato, entender se a ferramenta que você está utilizando, se o veículo onde você está hoje tem potencial de te levar onde você quer chegar, Verdade. né? Se as pessoas com quem você está hoje têm o mesmo sonho, a mesma ambição que você, e se não tiver, troca, né? E inclusive a gente falou, né, sobre... A gente falou sobre isso? Sobre... Não, né? O que mudou, né, desde o primeiro CNPJ? Não falamos. Vou começar então perguntando para você. Tá. O que mudou para a Carol de hoje em relação à Carol do primeiro CNPJ? Quando você abriu o seu primeiro CNPJ, de lá para cá, o que mudou? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, principalmente na fase de tração, na fase de construção. Eu tirei negócios do zero, né? Eu brincava assim que lá atrás meu sonho era ser Maria CNPJ. E realmente eu fui criando. Quando eu vi, eu tava com 6 empresas acontecendo. E essa paixão, ela me faz tracionar, porque ela gera uma energia interna em mim absurda e uma crença inabalável. E aí eu coloco ritmo, força de trabalho, vou buscar conhecimento, vou buscar pessoas que possam me ajudar, a mentorar, para eu crescer, para eu trilhar ali o caminho que outros já percorreram e do meu jeito, da minha maneira. Então, isso me ajuda a tracionar, mas o que mais mudou foi não perder essa paixão, essa atração, essa execução, mas entendendo um pouco mais do mundo dos negócios. Então, hoje eu consigo entender um pouco mais da maldade que existe, entender o quanto a gente tem que ser bom com quem é bom, entender o jogo que eu tô jogando e quanto que eu coloco da minha energia, vida e tempo ali dentro, e ser um pouco mais racional na escolha, inclusive do meu tempo. Acho que esse é o maior aprendizado que eu venho tendo, aonde eu de fato coloco a minha energia e coloco o meu tempo. Legal. Muito bom. Quando eu paro para pensar também no que mudou do dom do primeiro CNPJ para hoje, e naturalmente, né, o amadurecimento vem com o tempo, com a prática, com a experiência. Agora, uma coisa que nitidamente eu percebi é que a gente primeiro, a gente fica mais cascudo, fica mais resiliente, né, que a gente apanha tanto, né? A gente quebra a cara tantas vezes enquanto a gente está aprendendo, a gente se decepciona com tantas pessoas, mas eu aprendi que o empreendedor ele tem que conseguir tomar decisões difíceis. É verdade. Né? Às vezes a gente fica com dó, a gente se apega ao time, a uma pessoa ou outra, e você não quer tirar a pessoa e tal. Mas a verdade é que muitas vezes uma pessoa que você deixa ali no time que não está performando, sabe, tanto quanto a posição exigiria dela, você está sendo fraco e você está sendo injusto com você, com a tua família, que é impactada pelo resultado que você constrói, pelos outros colaboradores, pelo resto do seu time, que às vezes não bate uma meta, sabe? Que poderia ganhar um bônus e tal, porque um ou outro tá fazendo ali um negócio mal feito, tá com má vontade, tá empurrando com a barriga. Então eu acho que essa frieza mesmo, né? De tomar as decisões difíceis e fazer o que tem que ser feito, e se a pessoa não tá se encaixando, né, na velocidade do time, né, na cultura da empresa, você tem que trocar, né, por mais que você goste dela ou não, né, os interesses da empresa têm que estar à frente. E além disso não, eu acho que é principalmente isso aí, essa resiliência e
essa frieza barra, né, maturidade de saber tomar as decisões difíceis. Muito bom. E o que você faz quando os negócios não estão andando? Qual é a fórmula de retomada? Para mim, assim, é muito natural, né? E você me conhece, eu sou super curioso e quando alguma coisa não está dando certo, eu fico mais curioso ainda, né? Por quê? Eu sempre parto da premissa de que se tem alguém no mercado tendo resultado, trabalhando no mesmo mercado que eu, né, no mesmo nicho, com o mesmo modelo de negócio que eu, tendo melhores resultados ou dando certo, quer dizer que dá para fazer. E se eu não estou fazendo, se eu não estou conseguindo ter os mesmos resultados e crescer da mesma maneira, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. E se eu estou fazendo alguma coisa errada é porque eu não sei fazer alguma coisa, me falta informação, né? Me falta conhecimento. Então, para mim, o padrão é sempre, através da minha curiosidade, buscar a raiz do problema, entender o porquê não está andando, né? Onde que está o gap, e buscar pessoas que já passaram por aquela fase, pelo que eu estou passando, né? Que já tem mais experiência do que eu, e buscar resposta, né? Eu acredito que é muito inteligente a gente aprender com os próprios erros, né? A gente aprender com as próprias dificuldades, mas é mais inteligente ainda e mais rápido e mais barato, né? E mais fácil você aprender com o erro dos outros. Então, é isso. O negócio não está andando? Poxa, por que não está andando? Vamos descobrir a causa, vamos buscar a raiz e vamos, em seguida, descobrir quem que tem a resposta. Muito E eu bom. vou atrás dessa pessoa e eu não tenho vergonha de buscar, de chamar, de abordar e perguntar. Eu concordo com você. Acredito que esse mercado assim de mentoria, né? A gente presta mentoria, a gente tem mentores. Isso nos trouxe muito esse ensinamento de, poxa, as coisas estão difíceis, não estão caminhando nem no ritmo, nem para onde nós gostaríamos, atingindo o resultado. Vamos parar, vamos olhar a operação, vamos olhar quem está tendo resultado, quais são as estratégias que estão fazendo, como estão executando. Então, a gente traça, né, um novo cenário, uma nova estratégia, e aí eu só acrescentaria que precisa sempre aquela energia, né, do dia 1, vamos dizer assim, aquela energia para colocar ritmo e também colocar o ritmo na equipe para fazer acontecer. Boa. Vamos para o bloco 3? Bloco 3. Terceiro e último bloco, né? E a gente vai falar sobre construção de marca e posicionamento. Carolina Viudes. Eu? O quanto você pensa em branding na hora de tirar uma ideia do papel? Essa aí não tá na ponta da língua, né? Não, não tá, mas eu só tô raciocinando. Posso começar? Pode. Ou não, pode ir. Agora que eu queria falar. Pode falar. Ladies Tá na first. ponta da língua aí? Tá, mas não é assim, porque no caso, eu confesso que eu não penso Então em responde, branding, vai. né? Branding ainda, pelo meu perfil, não é a primeira coisa que vem na minha cabeça na hora de tirar uma ideia do papel. Justo. O que vem na minha cabeça é performance, Legal. né? Eu acredito que a gente conseguindo vender, né, gerar receita, colocar dinheiro para dentro, com dinheiro no caixa, o resto a gente organiza, né? O próprio Rony falou isso lá na nossa imersão, né? Tem a empresa é dividida em duas partes, vendas e o resto, né? Então, o meu default é sempre olhar para vendas. E na hora que a gente organiza, né, e estrutura ali o time de vendas ou estrutura de vendas, aí eu começo a olhar para outras áreas e, obviamente, eu sei que é preciso trabalhar branding. E também vale ressaltar que enquanto a gente está vendendo, a gente está construindo brand, principalmente quando a gente trabalha com influenciadores, né? Só que eu começo a olhar mais para branding depois que está tracionando a parte de performance, porque eu também sei que uma marca que tem um branding forte, uma marca forte, vai ter um CAC mais barato, vai ter um LTV maior, e assim, é fundamental para você conseguir construir algo realmente grande. Porque performance, venda, influenciador e tal, é muito bom. Só que te leva até um certo ponto. A gente não conhece uma marca que fatura 50, 100 milhões por mês
que não tem um bom branding. Total. Né? Então, naturalmente, é importante, mas eu começo pela performance. Legal. E você? Eu entendo que o brand, ele é movimento, né? Então, ele tá sempre. É durante, são ajustes, é uma continuidade. Então, eu não começo pelo branding? Não, mas o branding, ele é essencial, ele é um movimento e ele também é ajustável. Porque, por exemplo, o branding da minha marca inicial não é o branding de hoje, porque o meu público amadureceu, os meus produtos mudaram, o meu portfólio aumentou, só que o meu conceito, o meu porquê, o meu propósito continua sendo o mesmo, mas o brand, o movimento que a gente gera, a criação de desejo, como a nossa identidade visual, inclusive ela está passando por um ajuste agora, ela é algo vivo. Se é movimento, é algo vivo. Então, é uma continuidade. E todos os negócios, né, que a gente construiu, é sempre assim. O Made in Brasil, como que ele era lá atrás, quando ele começou? Não é o que ele é hoje. A Denavita também não é o que ela é hoje. A Biziu não é o que ela é hoje. Ela vai mudando, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. E esse branding, né, esse movimento, a forma como a gente conversa, o tom de voz, as imagens que a gente representa, a marca, o público que a gente alcança, tudo isso é uma construção. Então, eu não começo um negócio pensando no branding, mas eu entendo que o brand é um movimento que é importante para gerar uma comunidade e que ele é vivo. Então, ele vai naturalmente, né? Não naturalmente, porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu amo influência para fazer isso, mas ele vai acontecendo e a marca ela vai construindo, né? E as pessoas vão querendo fazer parte se aquilo desperta desejo nelas também. Boa. Outra pergunta. Como você traduz inovação em linguagem que vende? Cara, inovação. Uma coisa muito interessante que eu entendi cedo, e eu trabalhei com inovação desde os meus 18 anos, é que a inovação, ela não é somente sobre criar algo novo e revolucionário que ninguém fez. Mas muitas vezes a inovação é sobre melhorar algo, é sobre comunicar de um jeito diferente, é sobre simplificar uma comunicação e atrair mais pessoas. A inovação pode estar no produto, a inovação pode estar na embalagem, ela pode estar na forma de comunicar. Por exemplo, as próprias redes sociais, elas estão sempre inovando. Num momento é o Stories, que está bombando, ela inova para um formato de conteúdo diferente, que é uma live, inova para um formato de conteúdo que é um Reels, isso tudo é inovação. É muito sobre você entender o comportamento de consumo e ir fazendo ajustes e inovando e entendendo o seu público também. E quando você consegue despertar algo novo, né, a inovação em alguém, isso gera um senso também de curiosidade. E o que eu vejo muito aí, puxando um pouco para os lançamentos, por que lançamentos vendem, né? Bons lançamentos. Porque eles geram esse senso de curiosidade e um despertar de desejo nas pessoas. Então, quando eu trago um novo produto, uma inovação para o mercado, eu faço com que as pessoas, elas tenham esse gatilho da curiosidade, as pessoas querem o novo e isso gera uma conversão, um resultado em venda a partir da inovação. Então, é uma roda viva e sempre trazer bons lançamentos, trazer inovação, é uma oportunidade de você atrair um público novo, aumentar o seu share de mercado, aumentar o público que você tem e gerar essa curiosidade, esse senso de querer algo novo e desejar, inclusive para o público que você já tem. Sempre quando você conta uma nova história para o mercado, você aumenta o seu potencial de venda. E é por isso que no e-commerce, meses fortes são meses que têm histórias fortes, onde você traz algo novo e algo diferente para o mercado. Legal, muito bom. A minha visão é que a inovação, né, como que a gente transforma inovação numa linguagem que vende, né? Eu acredito que, assim, até o momento, eu não fui o cara que mais focou em inovar, o que não quer dizer que a gente fez algumas vezes, né? A gente, inclusive, criou categoria nova de produto, por exemplo, Tons, que a gente tem ali na Denavita, né? Foi o primeiro clareador de pele oral, né? Então, isso foi uma baita de uma inovação no produto e uma inovação, uma novidade que chamou muita atenção, né? E uma novidade interessante que gera resultado, que resolve uma dor, vende, Legal. Gera venda. Agora, a inovação de maneira mais direta, para mim, ela está sempre relacionada a buscar entregar o máximo de valor possível para o meu cliente.
né? E é o que você falou, existem várias formas de fazer isso, através, né, de uma boa comunicação, né? Através, no nosso caso, né, eu acho que o que a gente fez de melhor, né, em relação à inovação, foi a nossa comunidade, que também está diretamente relacionada a gerar o máximo de valor possível para o cliente. Então, a gente criou, não é só uma empresa de produto, o cara compra o produto e recebe o produto. Mesmo porque dentro de suplemento, por mais que a gente tenha conseguido inovar em alguns produtos, é muito mais desafiador, visto que as matérias-primas que a gente pode trabalhar aqui no Brasil são muito limitadas, né? Agora, como eu não posso depender de inovar sempre em produto, como que a gente quis inovar na Denavita? Criando uma comunidade aonde a pessoa, diferente de outras marcas, não ia comprar e receber só um produto. Ela ia comprar um produto e ela ia ter acesso a uma comunidade onde ela teria aulas, né, com um personal ali todos os dias ao vivo, para ela poder fazer da casa dela. E o interessante de casa é que uma coisa que, não sei, né, se tem gente que não sabe, nunca parou para pensar, muitas pessoas também que não estão, que às vezes estão muito acima do peso, ou não estão, às vezes estão acima do peso, mas não estão satisfeitas com Não o estão corpo. se sentindo bem, né? Tem muita gente que não gosta de ir para academia. Tem vergonha. E tá ali fazendo atividade física do lado de um cara sarado, de uma mulher sarada. Então, a gente teve, né, essa sensibilidade de perceber isso e trazer para nossa comunidade a possibilidade da pessoa todos os dias ter aula com o personal e poder fazer da casa dela, né, onde ela se sente mais confortável. Então, isso certamente foi uma inovação, trazer para essas pessoas a oportunidade delas se consultarem ali, né, a cada 15 dias com um nutricionista da marca, também foi uma inovação, né? Agora, a gente está em processo de trazer também um coach de emagrecimento para a comunidade, porque a gente sabe que muitas vezes é um jogo muito mais mental, né? A pessoa ali, quando ela está animada, quando ela está motivada, tal, ela toma a decisão de começar a consumir os produtos da Denavita e muitas vezes, alinhado a isso, fazer uma atividade física, tomar mais água, dormir melhor, comer melhor e tal. Só que essa decisão muitas vezes não dura, né? Ela não consegue ter a disciplina necessária para fazer o que tem que ser feito pelo tempo necessário para ela chegar no resultado que ela quer. Então, a gente está trazendo um coach também para ajudar a pessoa a traçar estratégias, né? A criar novos hábitos que vão ajudá-la a conseguir se manter ali com a decisão tomada, fazendo o que tem que ser feito até ela chegar no resultado que a gente quer. Então, a nossa inovação aqui na Denavita está muito atrelado a isso, a buscar maneiras de entregar mais valor para o cliente do que qualquer outra marca poderia entregar. Muito bom. Vamos puxar umas dicas para a galera das ferramentas também que a gente usa aqui no e-commerce? Vamos puxar. Eu começo? Pode ser. Então, primeira dica, pessoal, sobre plataforma de e-commerce, né? E assim, pessoal, não adianta. A gente, até o momento, de todas que a gente experimentou, e tem uma que a gente ainda está namorando, está entendendo um pouco melhor para ver o resultado que ela nos entrega, que me parece uma plataforma boa, né? É a Nuvem Shopping, tá? Mas, e quis falar porque eu gosto dessa plataforma, mas a gente ainda não validou se ela entrega tanto resultado quanto a Shopify. Então, hoje, em todas as nossas marcas, a gente utiliza a Shopify. De todas que a gente usou até hoje, foi a melhor de todas, né? Além da Shopify, a gente gosta muito de um checkout chamado Yamp, né? O checkout que você utiliza tem um impacto muito relevante na conversão que você vai ter. Então, é importante você ter um bom checkout com um checkout simples, né, intuitivo, customizável, com uma estrutura de recuperação de carrinho automática, né? E a Yamp entrega isso pra gente, então a gente gosta muito da Yamp como checkout. A gente está utilizando atualmente a Dom Pagamentos como gateway de pagamentos, tá? A gente utilizou por muito tempo a AppMax, que é um bom gateway, mas a gente viu algumas coisas ali de diferentes e interessantes na Dom Pagamentos, então a gente começou a utilizá-los recentemente e até agora estamos muito satisfeitos,
tá? E a gente vai trazendo feedback aqui ao longo do tempo. Além de gateway de pagamento, outra coisa que a gente utiliza nas marcas que faz muita diferença é uma ferramenta de traqueamento e atribuição, né, para você conseguir mapear toda a jornada do cliente, enxergar first click, last click, para você conseguir melhorar as informações que vão ali para o pixel, né, da campanha e otimizar as campanhas, e também você ter nessa visibilidade, tanto através dessa ferramenta de traqueamento e atribuição que é a Solomon, como a Plandi, que é um BI que te traz informações importantes, que às vezes não é muito fácil de você acessar, você tem que fazer conta, você tem que cruzar uma informação com outra, um dado com outro, uma métrica com outro, você consegue ver com muita facilidade, né, e de maneira precisa, tá? Tanto na Solomon quanto na Plandi, a Plandi até trazendo algumas informações adicionais. Então, são ferramentas muito importantes para o nosso trabalho de performance hoje. Além disso, uma outra coisa que a gente recomenda é sempre falar de operador logístico, né? Que hoje a gente trabalha ali com a Stoca e hoje o digital está muito atrelado à entrega. Né? Então você tem que conseguir ser competitivo tanto a nível de preço, né, do seu frete e também prazo de entrega, né? Outra coisa que a gente utiliza na ferramenta não é uma ferramenta, né? Outra coisa que a gente utiliza na nossa marca é uma agência chamada Implementa, né? Que é a agência que cuida do nosso SEO, que também é muito importante para você melhorar o tráfego orgânico que chega, né, até o seu site, diminuir tua dependência de tráfego pago, né, e de campanhas de anúncio. Esqueci de alguma? Vou puxar algumas também que a gente gosta bastante, traz bastante resultado nas marcas. É o atendimento por AI também, então a gente tem ali a Viver de AI nos ajudando nesse suporte, porque, sinceramente, gente, a gente adora falar, né? Vai ter uma marca, cria um e-commerce, venda enquanto você está dormindo. Tá, mas alguém precisa estar atendendo também o seu cliente, né? E muitas vezes, nesse momento, não vai ser um trabalho humano, mas a gente consegue trazer ali o atendimento via AI. A gente está melhorando agora nas marcas, inclusive até a recomendação de produtos. Então, um consumidor chega lá e fala: Carol, eu tenho pele oleosa, qual o melhor produto para mim? Então, o atendimento ali via AI, né, que a gente utiliza a Viver de AI, já consegue recomendar o melhor produto. Então, quase que a gente está criando ali uns cientistas, né, da marca. Então, isso é muito legal. A gente também traz a importância, né, da recorrência para os nossos clientes e para a lucratividade da empresa. Então, para isso, um bom trabalho de pós-venda é importante. Hoje a gente faz esse pós-venda com a Zop. E eu sempre trago para vocês a importância de ter times de influência para criar desejo, para criar conteúdos, para escalar a sua marca, para fazer o gerenciamento de todos esses influenciadores, enxergar o resultado deles, assim como o próprio influenciador ter acesso aos números dele, que cria confiança, faz com que ele se empenhe mais. E fazer todo o split de pagamento, a gente utiliza a Pileia. E acho que fechamos, né? E a gente utiliza uma ferramenta de afiliados também. Verdade, gente, são negócios diferentes. Então, a gente tem também, por exemplo, o jogo dos afiliados, né, que são os influenciadores comissionados. Afiliados são pessoas que já trabalham nesse modelo de afiliação, de serem comissionados. A gente utiliza mais afiliados e eles têm um pool, um leque muito grande de afiliados lá dentro. Quando você pluga na mais afiliados, os próprios ali afiliados conseguem criar lojinhas do seu site para que eles consigam vender e a plataforma já distribui ali a sua marca para diversos afiliados que podem se conectar e já sair vendendo o seu produto. Então, é um canal muito significativo de receita para a sua marca. Muito bom o bate-papo de hoje. Também gostei, espero que vocês aí em casa tenham gostado, que nos ajudem a divulgar muito esse episódio, chegar em mais e mais pessoas. O que a gente faz aqui é uma entrega mesmo assim de querer educar esse mercado, querer levar conhecimento de valor. Então a gente conta com a ajuda de vocês para compartilhar, se inscrever no canal, comentar aqui as dúvidas de vocês, os insights que vocês têm, se você também é dono de marca, trazer dicas. E se vocês querem que eu traga mais o Dom, também deixem aqui nos comentários. Carol e Dom no Made in Brasil. Aê!